Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Estamos no ar aqui na RDC TV. Eu sou Guilherme Macalossi. Uma boa noite para você que está nos assistindo. O nosso programa, como você já sabe, Cruzando as Conversas, vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 22h15. Ontem nós tivemos a participação, a presença aqui no nosso programa, a apresentação do meu querido amigo, colega Silvio Lopes, me substituindo na abertura do nosso programa essa semana. Então eu gostaria de agradecê-lo pelo favor, pelo espaço aí que cobriu. E estamos de volta, trazendo para vocês a opinião sobre os acontecimentos do momento, a visão dos nossos convidados, os temas que refletem na nossa sociedade. O Cruzando as Conversas pode ser acompanhado, como todos vocês já sabem, através dos nossos canais, nas principais praças do Rio Grande do Sul. Os canais 24 e 524 da Claro Net TV. E também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. @RDCTV Digital em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. Em suma, não deixe de mandar sua mensagem, de participar, de curtir, de compartilhar. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato de podcast. É só acessar o nosso site rdctv.com.br, clicar na aba Podcasts, acessar o Cruzando as Conversas e também através dos agregadores, né? Os famosos agregadores de podcast como o Spotify, Google Podcasts e demais. Então, são múltiplas as possibilidades para você nos acompanhar. Na edição de hoje do nosso programa, nós vamos falar sobre a volta às aulas durante a pandemia e também sobre a reforma tributária do governador Eduardo Leite. O governador retirou o projeto. E nós vamos repercutir isso no nosso programa. Além disso, na participação do João Carlos Silva, direto de Brasília, vamos comentar a manifestação do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Eu vou começar o programa fazendo aqui um rápido comentário sobre a retirada do projeto da reforma tributária da Assembleia Legislativa. Depois eu vou voltar ao tema, mais para diante, com o Dr. Tiago Duarte, que está aqui conosco. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: o governador fez muito bem ao retirar o projeto. Seguiu o conselho deste apresentador. Quem sou eu para passar conselho para o governador? Mas na semana passada eu disse aqui no editorial da quinta-feira, se eu não me engano. Eu disse: governador, retire o projeto. Não mantenha o projeto na Assembleia Legislativa. Não mantenha porque o projeto é ruim, governador. O projeto não vai adiante porque não tem apoio dos parlamentares, não tem apoio dos parlamentares porque não tem apoio da sociedade. E não é uma visão de oposição, não é uma posição nem de esquerda nem de direita, é que o projeto é ruim mesmo. Tinha elementos positivos aqui a colar, mas no geral era ruim. E no geral levava a aumento de imposto. E ninguém quer saber, governador, olha, vai lá e fala para os seus fazendários. Chega lá, chama todo mundo na reunião, fala: olha, pessoal, o pessoal não quer pagar essa conta não, nós temos que pensar em outras alternativas, porque fazendário é assim, ele pensa de uma forma burocrática, com a calculadora. E daí ele vem com aquilo que pode até na tese funcionar, mas que não funciona, porque aumento de tributo é queda de receita. Isso é histórico. Agora, também é histórico que o aumento de tributo para o Estado tem sido refletido em aumento de despesa. A sociedade elegeu um governador com uma agenda reformista. Ele disputava a eleição com outro candidato a governador, Sartori, que estava indo à reeleição, também ele com uma agenda reformista. Haviam diferenças pontuais entre um e outro. A agenda, em síntese, era exatamente a mesma. E ganhou a agenda da reforma, independente do candidato. Se vocês procurarem quais são as grandes diferenças entre Sartori e Eduardo Leite, de postura, de jeito, de histórico, tradição na política, em suma, é isso. Mas de ideias, não haviam grandes diferenças.
e aquelas que surgiam eram forçadas. E a Assembleia Legislativa que foi eleita, pela primeira vez, eu acho que isso é importante dizer, pela primeira vez a população elegeu uma Assembleia Legislativa com um espírito amplamente reformista. Essa Assembleia Legislativa que está aí, ela tem um compromisso com as reformas econômicas muito superior à legislatura anterior. A legislatura anterior, não devemos nos esquecer, enterrou o 12º, sob pressão do judiciário. Então não culpem os parlamentares. Os parlamentares foram eleitos com espírito reformista e o governador também. Agora, é importante o governador Eduardo Leite prestar atenção no seguinte: a população elegeu o senhor e elegeu os parlamentares para encontrarem soluções e reformas que sejam relativas ao Estado, não que sejam relativas à sociedade. Entendeu, governador Eduardo Leite? Não é para passar a conta de 2,8 bilhões para a população. É para, de alguma maneira, já que nós vamos perder 2,8 bilhões, pegar tudo aquilo que nós temos de recursos que acabam gerando gasto e diminuir. E diminuir no percentual que for adequado, no percentual que for possível, mas buscar a diminuição. Aí o governador vai dizer, sim, mas eu enviei o projeto de reforma projeto de reforma administrativa. É verdade, mandou. Mas ele é completo? Não. Ele pegou quem? Ele pegou os funcionários públicos pequenininhos. Pegou o pessoal da Receita? Pegou os militares? Pegou os pequenininhos. Pegou policial, pegou professor. Não pegou aquele grupo que gera um custo maior. Não estou dizendo que não deva haver reforma para todos. Deve. Mas tem que também atacar quem gera maior gasto. Porque é óbvio que a maior parte dos funcionários públicos são servidores, como professores e policiais. É a imensa maioria. Agora, são eles os responsáveis pela grande crise do funcionalismo? Não. Nós sabemos onde está o buraco. O governador não enviou a PEC do 12º. Os parlamentares estão pedindo para que seja votado. Inclusive, há um grupo de parlamentares que defendem. Por que o governador não envia? E por que não acelera o processo de privatização das empresas que já foram autorizadas pela Assembleia Legislativa para que sejam privatizadas? Então, existe um conjunto de situações que poderiam ser encaminhadas, e o governador poderia trabalhar a reforma tributária de uma forma mais parcimônica, como, aliás, é do seu estilo. O estilo dele não é de imposição. E aqui o que ele fez? Ele pegou o projeto, enfiou goela abaixo da Assembleia. Ele disse, ó, aqui, ó, tá aqui com urgência, vota em 30 dias. No meio da pandemia, com a sociedade sem poder falar direito, sem poder se manifestar direito, sem os parlamentares podendo se encontrar, o que ele queria? Aprovação? Então, alguém poderá pensar que ele foi, eu até abri dizendo que ele tinha bom senso, poderemos todos pensar que ele teve bom senso, mas também foi estratégico, porque ele ia tomar uma lambada de votos na Assembleia. Só tinha um parlamentar, se eu não me engano, que tinha dito que votaria a favor, o Henrique Viana, se eu não me engano. Mas eu não tenho certeza. E os demais, mesmo aqueles que eram simpáticos, estavam em silêncio, porque o fardo era pesado de ser carregado. E daí, quando não se tem os votos, é melhor evitar o desastre. E o governador fez isso. Mas não importa. O que importa é que tirou, e agora nós vamos ter tempo para discutir algo melhor. Algo que não incida sobre o bolso dos gaúchos exauridos. É isso. Nós voltaremos a falar isso, porque o Dr. Tiago Duarte está aqui comigo, e depois eu vou perguntar para ele o que ele acha dessa situação toda. Nós vamos para a nossa pauta principal. O nosso programa, lembrando, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Escolas voltando. E nós vamos tratar disso. Os riscos, as potencialidades, as medidas que estão sendo tomadas aí para, de alguma maneira, permitir a volta às aulas com segurança. Para falar sobre isso, eu convidei no programa de hoje, como eu já falei anteriormente, aqui no estúdio comigo, o Dr. Tiago Duarte.
Dr. Tiago Duarte, bem-vindo, deputado estadual. Prazer recebê-lo e vê-lo novamente. Obrigado, Guilherme. Agora, de forma presencial aqui, é uma satisfação sempre estar conversando contigo, com os teus telespectadores e discutindo esses temas que têm uma interface direta com a saúde pública e com a saúde da população gaúcha. Muito bem. Quem também participa da edição de hoje do nosso programa é o presidente do Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares do Rio Grande do Sul, Sinep-RS, o Bruno Eizeric. Bruno, bem-vindo, prazer. Prazer, Guilherme, boa noite. É sempre poder conversar sobre um tema tão importante como educação e também reencontrar o amigo Dr. Tiago, que eu sei que tem ideias bastante interessantes sobre não só sobre saúde, que é a área no qual ele é especialista, mas também entende muito sobre educação. Muito bem, eu achei importante o Dr. Tiago como parlamentar, também uma pessoa da área da saúde. Nós estamos falando de volta às aulas em meio à pandemia. Mas eu vou começar por ti, Bruno. Eu gostaria da tua avaliação das medidas que estão sendo tomadas aí. É óbvio que o setor privado na educação tem melhores condições de oferecer essas alternativas para os seus alunos do que o setor público. Então, eu queria que tu falasse um pouco como é que foi o processo de negociação da volta junto ao setor público, porque está associado, e o que vocês fizeram especificamente. Bom, perfeito. Então, efetivamente, esse é um processo lento, né? Nós, desde o dia 8 de junho, nós tivemos a criação daqueles protocolos para a volta às aulas. Então, nós temos, desde o dia 8 de junho, já aqueles nossos protocolos que falam sobre questões sanitárias, questões que envolvem também distanciamento entre os alunos. Então, a rede privada, desde lá, já vem se preparando para essa volta, né? Temos uma conversa permanente com o secretário e com o governo também, para que essa volta pudesse acontecer. Obviamente, nós vivíamos um momento em que, falando em bandeiras, né, o nosso estado estava praticamente todo com a cor vermelha. Hoje nós temos um momento bastante diferente, onde a maioria do nosso estado está em bandeira laranja. Nós temos regiões que isso já é uma realidade há mais de um mês, né? Então, nós já temos regiões do nosso estado, como a Serra, cidades como Caxias, cidades como Bento Gonçalves, ou cidades aqui nos nossos vales, como Lajeado, Estrela, né? E também lá na nossa região sul, cidades como Bagé, que as aulas já retornaram desde o início do mês. Então, esse retorno foi com muita responsabilidade, né? Esse retorno ocorreu de acordo com protocolos severos elaborados pela Secretaria da Educação e da Saúde. Então, nós temos muito cuidado, sempre preservando a vida em primeiro lugar. E, em função disso, né, as escolas retomaram as suas aulas, o número de alunos que tem retomado as aulas, ele aumenta, né? Na primeira semana, nós tínhamos em torno de 50% a 60% dos alunos voltando, e nessa semana agora, que é a segunda semana já de volta às aulas, esse número já está chegando a aproximadamente 70%. Então, tudo feito com muito cuidado, pensando não só na saúde dos nossos alunos, mas também professores, funcionários e em toda a sociedade, né? É muito preocupante de que nós estejamos pensando em volta às escolas quando a maioria de todas as outras atividades ela já voltou. Então, é preocupante. Tu acreditas que isso seja relativo a algum tipo de inversão de prioridades? Sem dúvida nenhuma, Guilherme, né? Eu diria que isso mostra o que o Brasil, o que o nosso país pensa, né, sobre educação. E todos nós vimos, né, hoje aquela notícia de que é possível que nós já tenhamos a volta do público aos estádios. Então, nós estamos discutindo volta de público aos estádios quando nós não temos volta de todos os alunos das salas de aula. Eu diria que isso mostra
por que o Brasil está onde está. Enquanto nós não valorizarmos a educação, nós vamos continuar nessa nossa situação. E só para que eu possa te trazer alguns exemplos, se nós pegarmos países como a Dinamarca, Finlândia, França, Holanda ou mesmo Portugal, o primeiro serviço que voltou quando os números melhoraram em relação à Covid foi a educação. Só depois que se pensou em voltar lojas, voltar shoppings, voltar comércio, voltar indústria. Então, agora, no nosso país, infelizmente, né, e no Rio Grande do Sul, que bom que nós já estamos evoluindo. Eu diria que nós somos um dos estados no Brasil onde as aulas já começaram a voltar. Nós temos estados ainda que não se pensa em volta às aulas, né? Mas aqui nós já temos algum avanço, nós temos algumas conversas que precisam ocorrer, principalmente com as nossas prefeituras, porque de parte do governo do estado já existe a liberação. Então, eu diria que é um processo, ele foi lento, né? Ele demorou muito, mas eu acho que tudo precisa ter uma certa maturação e as famílias também estão sentindo a importância dessa volta às aulas, a importância para os seus filhos, porque a escola não é um espaço só de aprender, é um espaço de conviver também. E principalmente para os nossos alunos menores da educação infantil e o Fundamental 1, essa volta às atividades presenciais é muito importante. Muito bem. Dr. Tiago Duarte, a sua avaliação desse contexto todo da volta às aulas? Uma forte saudação aqui ao professor Bruno Ezeric, um estudioso e uma pessoa que conhece profundamente o sistema educacional na prática, e eu acho que as palavras que ele coloca aí com muita propriedade realmente nos deixam perplexos, né? A questão do retorno do futebol, Guilherme, em primeiro plano, antes da questão educacional, realmente, quando eu escutei há 2 dias atrás as notícias, principalmente do Rio de Janeiro, me deixaram perplexos e indignados com esse processo. Isso realmente preocupa e isso mostra... Está se referindo à volta da torcida, no caso. Exatamente, a volta da torcida no estádio. No Rio de Janeiro se discute diretamente isso, né? Então, e a questão educacional sempre relegada a um 3º ou 4º plano. Então, isso realmente mostra a grande disparidade de entendimento que se tem dessas duas coisas. Eu queria falar um pouco aqui sobre, como médico, desse processo, que eu acho que é importante. Importante. Até porque nós estamos falando de um público de ampla variedade de faixas etárias. Né? Exatamente. E tem que se entender como é que funciona a doença nessas faixas etárias. Nos países que enfrentaram melhor a questão do coronavírus, da Covid-19, quais são os grandes problemas, 2 grandes problemas da questão da volta às aulas, 2 grandes cuidados, os maiores cuidados. Claro que existem diversos cuidados, mas quais são os 2 grupos que são mais cuidados, que têm que ser mais observados nesse processo? Primeiro é os idosos. Então, mas onde é que estão os idosos? Os idosos estão em casa, né? São aquelas crianças que saem, vão para a escola, acabam tendo contato com o coronavírus e voltam e infectam os idosos em casa. Uhum. Foi isso que aconteceu na Itália. Sim. Na Itália aconteceu isso. Na Itália, abriu, as crianças foram para a escola e depois se teve um lockdown, quase que um fechamento, principalmente na região de Milão, e essas crianças ficaram em casa. Então, elas ficaram em casa infectadas, infectando idosos. Então, esse é o primeiro público que a gente já aprendeu aqui no Covid-19, que precisa se ter cuidado, que é os idosos. Uhum. O segundo público é aquela população da escola, professores e funcionários das escolas, que são de grupos de risco. E tem bastante. E tem muito. Eu hoje, por exemplo, atendi uma professora, uma educadora, apavorada, antes de vir para cá, apavorada, que vai ter que retornar à escola, só que ela tem 3 fatores de risco. Ela é HIV positiva, ela fez cirurgia bariátrica e tem imunodepressão, por um outro motivo. Então, ela tem 3 fatores de risco.
É claro que essa pessoa precisa ficar em trabalho remoto, pelo menos nesse momento. Então, esses dois grandes grupos precisam ser muito observados. Claro que se tem que ter o cuidado necessário com as crianças que vão chegar nesse período letivo, ou seja, as escolas têm que ter condição de ter um profissional de saúde, não precisa ser necessariamente médico, mas principalmente daquelas crianças menores, para fazer a avaliação e dizer, olha, o negócio é o seguinte, está com um sintoma gripal, tem que ir para casa, não pode ficar aqui. Né? Ou então tem idoso em casa, é uma criança pequena, fica com o idoso em casa, para não expor a criança aqui e depois levar o Covid-19 para o idoso em casa. Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar inicialmente e trazer aqui um pesar, que mesmo sabendo isso da literatura e do que a gente está vivenciando mundo afora, eu não vi ação da Prefeitura de Porto Alegre, falando objetivamente, e até uma ação melhor da Secretaria de Educação do Estado para pensar ampliar? No setor público nisso. Eu só vejo da iniciativa privada. Posso ampliar, antes de tu concluir? Setor público em geral e o Ministério da Educação também. Nenhum dos três se organizou. Não houve um pensamento estratégico. Desde o início da pandemia, meses para pensar. O setor privado, nós sabemos, é rápido, ele se organiza rápido e traz soluções, até porque ele tem capacidade financeira para tanto e tem organização baseada na competência. Não é igual no setor público. No setor público, infelizmente, é a ineficiência que manda. Então, dois paradigmas assim, Guilherme, exatamente isso, dois paradigmas. Eu vi as escolas de educação infantis de Porto Alegre, privadas, se empenharem, inclusive em terem no rol das discussões infectologistas e se adaptarem e se organizarem para esse período com protocolos, com ações adequadas. Eu citei aqui algumas coisas, distanciamento, pessoas para diagnosticar os sintomas, vi até túneis de infecção, diminuição no tempo de aula, diminuição do recreio e recreio intercalado, diminuição do número de alunos. Então eu vi isso na escola privada e na escola pública, no setor público, eu não vi nada disso. Então é óbvio que a gente tem que avançar na retomada das aulas, mas infelizmente o setor público não se adequou a este momento. E daí eu fico pensando, né, doutor Tiago, o seguinte, as escolas do setor público, elas sofrem inclusive com a falta de giz. Imagina com álcool gel, outros produtos aí que são importantes para a higienização. Né? Então a gente entende... Máscara, EPI, tudo isso aí. Né? Então a gente entende o pânico de alguns educadores, principalmente vinculados ao setor público, do retorno das aulas, porque eles não têm as mínimas condições necessárias para este retorno. Né? Então, isso é uma constatação que a gente fala. As escolas públicas não têm as mínimas condições, não tem, agora, dentro desse exemplo, não tem mapeamento dos professores e funcionários em grupos de risco, não tem isso, que é o básico dentro dos grupos que precisam ser cuidados. Então, eu vejo como necessária uma evolução nesse sentido, mas vejo uma dissonância muito grande das necessidades que as escolas precisariam ter, dos protocolos, uma distância muito grande dos protocolos que deveriam existir nas escolas públicas e que não existem e que não vão ser implementados. Nas escolas privadas, eu citei aqui o exemplo, por exemplo, as escolas de educação infantil de Porto Alegre, elas estão completamente aptas, as que eu visitei, pelo menos, estão completamente aptas a seguir protocolos rígidos. Vou citar um outro exemplo. E por que eu falo? Mas as crianças pequenas são aquelas que têm maior imunidade, as que não conseguem usar máscara e que deveriam voltar depois, mas com quem os pais dessas crianças que estão retornando ao trabalho vão deixar essas crianças? Vão deixar em Cuida-se, onde ficam 10, 15 crianças lá em condição muito mais precária e até situação de vulnerabilidade de segurança? Não.
eles têm que deixar essas crianças em local adequado. Então, um local que siga protocolos. Então, vejo uma dissonância muito grande e uma separação amazônica entre o que foi feito e se avançou nas escolas privadas e o que não foi feito nesse período e deveria ter sido feito nas escolas públicas municipais e estaduais. Muito bem. Doutor Bruno, vocês da iniciativa Perdão. privada, presumo que tenham estabelecido uma longa estratégia de ação para esse retorno. Pegando aqui o gancho do que o doutor Tiago falou, né? Quer dizer, essa movimentação, eu sei que tu trabalha no setor privado, está associado ao setor público no sentido de que a educação é uma coisa, tem um caráter social, mas me parece patente que o setor público falhou miseravelmente na organização do retorno das aulas, em qualquer nível que se analise. A falta de organização, de diálogo, de estratégia, ela é patente. Eu quero começar dizendo que eu não tenho nenhuma procuração aqui, nem do secretário Faisal, do nosso estado, e muito menos do nosso secretário Adriano, aqui de Porto Alegre. Né? Mas, de qualquer maneira, o que é importante que seja dito é que esse protocolo, que é de 8 de junho, ele vale tanto para a rede pública como para a rede privada. Né? Esse protocolo ele é exigido de todas as escolas, escolas, instituições de ensino superior. Claro, não, mas creches, é que assim, então, né? Desculpe, esse protocolo. Viu, doutor, viu, professor Bruno? Desculpe interromper rapidinho, mas é que protocolo é fácil, né? Quer dizer, escreve lá o protocolo e a iniciativa privada vai cumprir o protocolo à risca e o setor público vai falhar miseravelmente. Eu ia exatamente chegar aí, Guilherme. É obviamente que a rede privada, né, ela é muito mais ágil. Né? É mais fácil para a rede privada cumprir, conseguir aquelas adequações. A gente não tem que licitar, a gente não tem que cumprir uma série de requisitos. Obviamente, talvez o Estado, o município pudesse talvez ser mais rápido, mas eu quero dizer que eu tenho conversado muito com o secretário Faisal e com o secretário Adriano, especificamente, e vejo que existe um esforço, tanto por parte do Estado como por parte aqui do nosso município, Porto Alegre, para que possam oferecer um serviço de qualidade às nossas populações. Obviamente, a gente tem uma distância já que existe entre a escola pública e a escola privada. Né? E eu acho que talvez a pandemia tenha amplificado isso. Né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que nós temos que entender as diferenças que se. Mas eu quero, acima de tudo, tranquilizar aquela professora que procurou o nosso deputado Tiago, né, quando esse nosso protocolo diz que os professores e os alunos que têm comorbidade, eles não precisam voltar às aulas. Então, essa professora ela pode ficar tranquila, né, de que ela vai poder trabalhar de forma remota. Eu concordo com o que disse o doutor Tiago, né, porque o prejuízo que as crianças estão tendo, ficando afastadas da sala de aula por tanto tempo nesse momento, ele é muito maior agora que a doença está, de certa forma, arrefecendo, do que os riscos de que eles irem para a escola e trazer o vírus para casa. Até porque essas crianças, dificilmente, elas moram só ela e os avós. Normalmente, os pais moram junto, e os pais já voltaram ao trabalho. Né? Nós temos todo o comércio, toda a indústria, todos os serviços já funcionando. Então, se é para trazer o vírus para casa, os pais estão trazendo. Né? E se é para as crianças irem para algum lugar, que elas vão para um lugar que seja seguro. Né? Que esse lugar seja uma escola, que esteja cumprindo protocolos, que haja distanciamento, que seja medida prévia quando a criança chega, que seja cuidada dessa criança enquanto ela está lá. Então, é muito importante, isso já aconteceu em cidades como Lajeado, que eu disse antes que as aulas já retomaram, a importância que a família também ela tem o seu papel, que ela mande a criança para a escola sempre que a criança estiver sã,
porque senão, aí se a família não colaborar e alguma criança tiver sintoma gripal e a família mandar essa criança para a escola não vai poder deixar essa criança entrar, né? Porque nós vamos colocar em risco todos os outros alunos. Então, é um momento que todos têm que fazer a sua parte, né? Que todos precisam colaborar e a rede privada ela está ao lado das famílias, né? É importante que a gente coloque o seguinte: se alguma escola, né, se sente apta a receber os seus alunos, que os pais que têm os alunos matriculados nessa escola fiquem tranquilos, né? Porque a escola privada não vai abrir as suas portas se não estiver oferecendo condições, né? Eu me preocupo muito que nós temos alguns municípios no nosso estado onde quase metade dos nossos prefeitos eles dizem que só voltarão às aulas quando nós tivermos vacina. Eu não sou médico, nós temos aqui o doutor Tiago, nós não sabemos quando virá a vacina, né, se essa vacina vai chegar, quando vai chegar no nosso estado, e se ela vai realmente resolver o problema. E detalhe, Então, eu acho que é nós hora sabemos que quando de a vacina enfrentar. chegar, ela vai primeiro para os grupos de risco, não vai para as crianças. A criança não é grupo de risco. Exatamente, exatamente. Então parece Então, ser me uma preocupa desculpa para muito. não agir. Melhor deixar as escolas assim, porque daí não tem que resolver o problema, entendeu? Exatamente isso, Guilherme. Então, assim, ó, eu peço àqueles prefeitos que não querem, eu sei que a audiência que esse programa tem, eu peço que aqueles prefeitos que não querem, por qualquer motivo que seja, que as aulas nas escolas municipais retornem, que permitam que a rede privada possa receber seus alunos. Porque não basta que o governo do estado autorize essa volta às aulas. Se houver um decreto municipal, né, que proíba as aulas, a rede privada não pode funcionar. Então, é muito importante que a gente possa ter realmente a volta às aulas, sempre lembrando, priorizando a vida em primeiro lugar, não só dos professores, dos alunos, né, dos nossos técnicos, mas de toda a sociedade. Mas é o momento de retomar. Como eu já disse, o prejuízo, né, dos alunos estarem fora da escola, principalmente aqueles pequenos, né, ele é muito grande. Se nós pegarmos o ensino superior, se nós pegarmos o ensino médio, os alunos, obviamente, eles estão perdendo o conviver, né? Mas a parte do conteúdo, não. Né? E nós vamos olhar para fora também, isso é sempre importante que a gente faça. Nós já estamos há mais de 220 dias sem aula. Se nós olharmos para o Uruguai aqui do lado, né? O Uruguai ficou 67 dias sem aula. Se nós olharmos para a Alemanha, foram 62 dias sem aula. Se nós olharmos para a Dinamarca, 32 dias sem aula. Se nós olharmos para o Vietnã, né, que nós vemos os filmes de guerra que ele foi devastado, 53 dias sem aula. Por isso que esses países estão na frente do Brasil. Eu acho que é importante a gente sempre falar isso, da importância que nós estamos dando para a educação. Né? E nesse caso, é a hora de voltar, a rede privada está pronta para receber os seus alunos. Nós estamos tendo relatos incríveis, né, de alunos quando voltam às aulas, né, e vamos, município por município, né, aonde a situação vai melhorando, né, nós temos agora divulgada ontem que o estado ficou praticamente todo laranja, né, nós temos a questão que envolve ainda Porto Alegre, que ainda está em bandeira vermelha, mas eu tenho certeza que com o diálogo nós vamos poder propiciar para aquelas famílias que já querem voltar às aulas, né, que entendem que é o momento adequado essa possibilidade. Aquelas famílias que querem esperar mais um pouco, as escolas vão entender e vão vão continuar oferecendo o serviço remoto. Mas é muito interessante, eu só quero contar, talvez eu esteja até me alongando muito, mas aconteceu em Santa Cruz, que uma turma que tinha 20 alunos voltaram 17 na primeira semana. Na segunda semana, os outros disseram, os pais, eu quero voltar para ver os meus amiguinhos, porque que só eles estão na escola e eu não estou ainda. E todos os 20 alunos voltaram e nada aconteceu. Então, eu acho que nós vamos passo a passo. A gente entende que as famílias podem ainda estar inseguras, mas eu tenho certeza que com todos os cuidados, com esse protocolo que existe, a gente vai superar esse momento tão ruim que nós estamos vivendo e vamos terminar esse ano
né, não de forma remota, mas já de forma presencial em todos os níveis, a educação básica, a educação infantil, o ensino superior. Doutor Tiago. Não, eu acho que é interessante a gente, quando fala dos protocolos, claro que o protocolo, como o professor Izeric falou, o protocolo ele é o mesmo, né? Assim como as regras de vigilância sanitária são as mesmas para o consultório médico privado e para o consultório público. Mas o posto, muitas vezes, tem posto que não tem condição. E essas regras lá no posto de saúde público não são cumpridas. No consultório privado é exigido até a exceção da exceção, né? O detalhe do detalhe. Né? Então, o que a gente observa é isso, é que a escola privada vai ter uma forma de dar uma condição ao seu professor, ao seu colaborador, diferente, muito melhor do que as escolas públicas, que às vezes têm dificuldade de apresentar o básico para os professores. E daí tu começa a entender por que alguns, né, como esse caso que eu citei hoje, as pessoas têm verdadeiro pânico. Né? Com relação à questão da vacina, a vacina é um elemento que provavelmente, Guilherme, nós vamos ter durante o ano de 2021. Né? Não se tem nenhuma perspectiva adequada, concreta, séria, de se ter a vacina no ano de 2020. Né? O que se tem de vacina em 2020 são testes. É população sendo testada, né? É fase experimental, né? Não tem nada concreto, sério, em larga escala, para ser feito em 2020. Portanto, esperar pela vacina para reiniciar atividades que são fundamentais e que são essenciais, como a educação, é um erro, é um claro erro, né? E com relação, e provando isso... Só para dizer que nós temos aí vacinas que estão em estágio avançado de desenvolvimento, mas ainda não se tem uma conclusão sobre a efetividade. São promissoras, né? Nós temos aí mais de 5 vacinas na fase final de testes, mas entre a aprovação de uma vacina e a sua distribuição, há um longo processo. Isso não é ser catastrofista, apocalíptico, não, é a verdade. Pode ser que até o fim do ano nós temos uma vacina aprovada. Agora, a vacinação em si, aí não se tem a perspectiva, pode ser a partir de meados de 2021, esperamos que seja mesmo. Se vier a notícia de que vai sair a vacina no primeiro trimestre de 2021, poxa, vamos agradecer a Deus. Realmente está todo mundo querendo, a não ser meia dúzia de fanáticos malucos, está todo mundo querendo se vacinar, né? Mas nós não podemos esperar a vacina. Até porque a maioria, como o professor Bruno bem mencionou, a maioria dos países do mundo já voltaram com as aulas e não tem vacina para eles também. E com relação à questão... Ilustrar, perdão, é bem rápido, doutor Tiago, perdão, assim, ó, 39% dos nossos prefeitos, em pesquisa feita pela FAMURS, disseram que só voltariam quando houvesse a vacina. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. Vai lá, doutor Tiago. Preocupante mesmo. E a questão volto a falar, a questão das escolas de educação infantil, as escolas de educação infantis, elas preocupam muito, né? Por quê? Porque elas são a possibilidade também dos pais, claro que elas não são creches, elas empreendem conteúdo aquelas crianças, mas elas também são um local seguro para que os pais possam deixar as crianças enquanto trabalham, desenvolvendo atividades pedagógicas. A outra questão importante com relação a isso é de que se os governos matarem esses CNPJs, essas escolas de educação infantis, esse ônus vai ser do Estado no ano que vem. Com certeza. Da Prefeitura de Porto Alegre no ano que vem. Então, e durante boa parte desse período, e por isso a minha crítica, principalmente à Prefeitura de Porto Alegre, esses diretores, esses professores, essas pessoas que militam na questão das escolas de educação infantil tentaram discutir com a Prefeitura, antecipar com a Prefeitura protocolos para essas escolas. E não se teve.
E não se teve essa possibilidade. Tanto que fizeram carreata em Porto Alegre, aí, várias carreatas, as escolas de educação infantil. Então, eu acho que é a hora de voltar, é a hora de se verificar exatamente isso e retornar. Mas precisa-se ter as condições adequadas. Infelizmente, vejo isso no setor privado, as condições adequadas, e não vejo no setor público. Por quê? Porque o setor público não discutiu maduramente, responsavelmente isso ao longo desses mais de 200 dias. Aliás, deixa eu perguntar para o professor Bruno sobre esses 200 dias aí. Uma das minhas dúvidas é essa, eu tenho que falar com todo mundo. Tá, e aí, vai fazer o quê agora? Até o fim do ano não tem 200 dias até o fim do ano. Vai acabar o ano letivo no fim de 2020, vão entrar 2021 adentro e misturar 2020 com 2021, ou, na minha modesta sugestão de leigo, tudo o que aconteceu em 2020 fica como uma espécie de super reforço para os alunos, zera o ano letivo em 2021 e começa tudo zero. Ou seja, todo mundo rodou. O que tu acha? É a minha proposta. Todo mundo rodou. Ou todo mundo passou, né? Não, todo mundo rodou. Eu sou a favor de rodar. Roda todo mundo e começa do zero. Eu acho que toda a proposta ela tem que ser analisada. Eu acredito em democracia, acredito em poder ouvir as pessoas, né? Eu acho que a primeira coisa que nós temos que combater aquelas pessoas que dizem que o ano de 2020 foi um ano perdido. Ele não foi um ano perdido, né? Eu acho que foi um ano de muito aprendizado. É óbvio que eu posso falar pela rede privada, né, que a rede privada se preparou em março para receber seus alunos de forma presencial, e a partir do dia 17 de março simplesmente não pôde mais receber seus alunos. E lógico, em uma semana no máximo, nós já passamos a trabalhar com ensino remoto de forma emergencial. Só que a partir de abril e maio, esse ensino remoto, ele já se transformou num ensino remoto planejado, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, em questão que envolve conteúdo, né, de novo falando sobre a questão conteúdo, não ver em sala de aula, obviamente os alunos da rede privada, principalmente se nós pegarmos ensino superior, ensino médio e fundamental 2, do sexto ano em diante, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, os alunos praticamente em relação a conteúdo, né, eles não tiveram muito prejuízo, né? Obviamente, quando nós retomarmos as aulas presenciais, esses alunos vão ter que passar por sondagem para ver o que foi aprendido ou não, e aí nós temos a possibilidade, sim, de termos aula aos sábados, de colocar períodos extras, de irmos até janeiro. Então, assim, foi um ano de aprendizagem, é um ano importante, né? Não é um ano perdido. Nós tivemos... Olha, os alunos muito... devem ouvir o senhor falando isso, eles devem estar aterrorizados. Deve ser uma coisa horrível ouvir isso aí. Aula em janeiro, sentido? aula no sábado. Não, mas assim, falando a sério. Mas isso se houver necessidade. Não, mas, Guilherme, isso se houver necessidade. Porque, assim, o que eu posso falar como rede privada? Qual é o nosso compromisso? O nosso compromisso é entregar aquilo que foi contratado pelas famílias com a escola. Se os nossos alunos, de forma remota, eles estão conseguindo receber tudo aquilo que nós havíamos contratado, não vai haver necessidade de aula aos sábados e de aula ao janeiro. Talvez não para todos, mas sim para alguns, né? Eu me preocupo muito por rodar todo mundo e passar todo mundo. Eu acho que nós vamos ter que analisar caso a caso, como nós temos que, mesmo de forma presencial, aqueles alunos que aprendem mais e aqueles alunos que aprendem menos. Então, assim, eu diria que quem está tendo talvez o maior prejuízo são aqueles pequenos, que é a educação infantil e o Fundamental 1. Apesar de que nós estamos assistindo alunos sendo alfabetizados de forma remota. Então, eu digo, é um aprendizado. Quem de nós, em sã consciência, lá no dia 10 de março, por exemplo, diria que nós iríamos ter no ano de 2020 alunos sendo alfabetizados de forma remota? Então, nós aprendemos isso, né? E talvez a rede pública tenha começado um pouco depois com as aulas remotas, mas tanto o Estado como o município talvez já possam fazer isso. E uma preocupação que eu tenho muito grande, isso não é em relação
privada, eu falo agora como também cidadão, a importância que a escola pública tem para os alunos, não só como um lugar onde eles vão aprender, mas às vezes como um lugar onde ele tem a melhor refeição. Né? Então, isso é uma questão social muito importante. E não só o lugar onde ele vai ter uma refeição que talvez seja melhor, mas um lugar onde ele está seguro. Nós temos números que não são publicizados, e nós entendemos por quê, de que a violência doméstica nesses últimos 3 meses, ela aumentou muito, né? Sim. Principalmente contra mulheres e crianças. Então, o papel que a escola desempenha, ele não é só o papel educacional, né? Ele é o papel de as crianças terem um local seguro. Por isso que eu posso falar pela rede privada que estamos prontos, e eu tenho certeza que tão logo seja possível, tanto o Estado como os municípios, eles devem voltar a receber os alunos por todas essas questões. Mas, obviamente, nós não acreditamos que seja necessário entrar com aula de janeiro adentro, né? Mas nós temos aquele compromisso, né, com as famílias de que aqueles alunos que for necessário, nós vamos poder oferecer reforço, nós vamos poder oferecer aulas extras, poder oferecer aula aos sábados, porque hoje em dia, que eu vou usar um termo que a gente costuma usar na escola, hoje em dia, para matar a aula, basta desligar a imagem e o som da câmera, né? Antigamente, para que a gente matasse a aula, e eu não estou falando aqui especificamente, o aluno tinha que talvez pular um muro, né? Ou desviar o caminho para ir para a escola, mas hoje o aluno, ele simplesmente ele conecta a câmera, conecta o áudio, e se ele desconectou a câmera e o áudio, ele simplesmente ele não está em sala de aula. Mas as escolas, elas estão trabalhando para que as aulas possam ser atrativas, e é uma outra coisa muito interessante, né? O tamanho que a sala de aula passou a ter. Nós estávamos acostumados com uma sala de aula, 4 paredes, onde íamos e tinha um professor, né? Hoje a sala de aula está na casa de cada aluno. Então é muito importante, eu quero elogiar o papel que os professores estão tendo, não só na rede privada, mas também na rede pública, porque os professores tiveram que se transformar para atender esses alunos. Então, o papel que os professores estão tendo é incrível. E agradecer também muito às famílias, né? As famílias tiveram um papel muito importante durante esse período e vão ter ainda, Muito bem. porque o aluno ele não aprende só na escola, ele aprende em casa também. Doutor Thiago. Não, eu acho que é interessante isso que o professor Eiseric traz, quando ele fala, e é verdadeiro, quando ele fala da segurança na escola, quando ele fala em violência doméstica e a relação com a escola, quando fala em alimentação, e às vezes é a única alimentação que essas crianças têm. E eu fico tão preocupado, porque assim, ó, entra secretário e sai secretário da educação no município e no estado, e a gente fala da vivência que a gente tem em comunidade, como por exemplo no extremo sul da Restinga, de que o principal elemento que existe de evasão escolar é a gravidez na adolescência. Nas escolas da Restinga, Guilherme, foi feita uma estatística alguns anos atrás, as escolas municipais, 96,8% das meninas estão na escola dos 7 aos 14 anos. E dos 15 aos 18, esse número baixa de 96,8% para 21%. E elas deixam a escola porque elas engravidam. E aí não se tem nenhuma estratégia de planejamento familiar, de orientação para essas meninas nesta faixa etária, e elas acabam engravidando. E acabam inaugurando, seguindo um ciclo de pobreza, de que a menina jovem, grávida, acaba sendo adolescente, grávida com 14, 15 anos e acaba com 19 tendo 2 filhos, 3 filhos às vezes. E eu acho que é pertinente, muito pertinente, essa lembrança das famílias, porque a pandemia, se tem alguma coisa positiva a ser ressaltada, é essa questão da valorização do ciclo familiar, né? E aqui quero aproveitar e fazer o meu lastro em casa. A minha mulher, assim como
muitas mães e muitos pais, ela se tornou também uma educadora, uma orientadora de conteúdo nesse período da pandemia. Já era antes, mas nesse período foi muito mais evidente essa ação delas, assim como muitos pais e muitas mães em casa. Então, acho que isso precisa ser ressaltado. Os professores se reinventaram nesse período e eu sou daqueles que compartilham também que esse não foi um ano perdido, foi um ano que talvez a gente não tenha conseguido avançar em algumas coisas, mas em outras coisas, no fortalecimento das nossas famílias, talvez tenha sido muito positivo e muito produtivo nesse sentido. Muito bem, nós vamos chegando aqui ao final do bloco, que eu estendi porque quis fazer um direcionado especificamente para essa questão educacional, e eu gostaria de agradecer a participação do professor Bruno Eiseric aqui, que é presidente do SINEP aqui do Rio Grande do Sul. Bruno, muito obrigado e te deixo com a última palavra. Caímos? Alô, produção? Não, perdão, fui eu que desliguei o microfone, perdão. Foi um erro meu que a gente aprende quando a gente está em reuniões, quando não está falando, a gente desliga o microfone. Como eu não estava falando e não queria que o som aqui em casa atrapalhasse o programa, eu desliguei aqui o microfone, perdão. Então, eu estava falando, vocês não ouviram, obviamente, né, que sempre que a gente fala em educação é importante abrir esse espaço, é importante falar da volta às aulas. Eu tive reunião com o secretário Adriano hoje, posso passar a informação que, a partir da semana que vem, as escolas municipais, elas retornam somente com alimentação, acho que para ver a importância, e a partir aí da outra semana, já em outubro, ela retorna às aulas em Porto Alegre, e acima de tudo, é a gente poder trabalhar a volta às aulas, trabalhar preservando a saúde, mas acima de tudo, pensando na educação. Eu acho importante que o deputado Tiago esteja com a gente aqui, e, deputado, que a gente não fale em educação e saúde só de 2 ou de 4 em 4 anos, né? Que a gente possa falar de educação e saúde todos os dias, né? Que esse tema seja recorrente e que a educação, de uma vez por todas, seja a prioridade do nosso país. Porque se nós priorizarmos a educação, nós vamos seguir um caminho bem melhor e teremos bem menos problemas, tanto na área de saúde como na área também que envolve a violência. Então, a educação é o caminho para colocar o Brasil nos eixos. Agradeço muito o convite e fico à disposição sempre que tivermos que falar sobre educação. Muito bem, professor, muito obrigado. E a RDC TV está aí com a sua grade, Cruzando as Conversas, com o seu espaço sempre à disposição do SINEP aí para falar sobre educação. Então, agradeço a participação e o meu boa noite. Nós vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência. O doutor Tiago permanece aqui. Nós vamos falar de reforma tributária no Rio Grande do Sul. O governador Eduardo Leite retirou o projeto hoje e nós vamos tratar a respeito disso. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta aqui para esse segundo bloco do Cruzando as Conversas. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. Quem valoriza o Rio Grande está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. E com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul. Junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Muito bem, estamos aqui com o Dr. Tiago Duarte, deputado estadual,
pelo DEM e nós vamos falar nesse segundo bloco sobre a reforma tributária. Tratamos disso na semana passada e eu não podia perder a oportunidade de ter aqui uma análise do deputado Tiago Duarte, que também, se eu não me engano, havia se expressado contra o texto apresentado pelo governador. Doutor Tiago, qual é a sua avaliação da retirada do projeto? Era previsível? Olha, era o adequado a fazer, como tu colocou inicialmente, né? Em plena pandemia, sem possibilidade de nós discutirmos adequadamente, de forma assodada e ainda prevendo aumento de alguns impostos que iam redundar num aumento global substancial da carga tributária para o povo gaúcho, né? É um projeto que era um projeto que estava fadado ao fracasso, né? Principalmente quando ele acaba onerando a cesta básica, né? A cesta básica, retirando incentivos importantes da cesta básica, né? Nós vamos ter um aumento da pobreza agora. Já estamos vendo. A gente está vendo isso, né? Por todos os lados. Então, assim, se por em algum momento, em função do auxílio emergencial de R$600, agora do auxílio emergencial de R$300, já vai ser uma queda vertiginosa de 600 para 300. Vai ser uma queda violenta. Então, com o número de CNPJs que foram cancelados. Empresas que faliram, que fecharam. Né? Isso é só a gente andar na cidade de Porto Alegre, ainda mais que Porto Alegre não favorece ao empreendedorismo. Porto Alegre está nessa toada já há algum tempo, né? Então, dentro desse contexto, era de se esperar que uma ação e uma atitude inteligente do governador viesse no sentido de retirar o projeto que foi feito. Então, a questão quais são os 3 aspectos que mais chamam a atenção, pelo menos para mim, ali naquele projeto que estava colocado. A questão envolvendo o IPVA, né? A questão do IPVA, que onera aquele cidadão que, por exemplo, em Porto Alegre, está abandonando a carroça e compra um carrinho lá ultrapassado, compra um Fuca, um Palio, um carro ultrapassado de muitos anos. Esse cara daqui a pouco ia ter que pagar IPVA. Né? Então, não é só a questão dos carros antigos e os carros com grande potência, é a questão daquele carrinho, daquele cidadão que está fugindo, está saindo do veículo de tração animal, do cavalo, para comprar um carro, principalmente na periferia da cidade. Então, a questão do IPVA. A segunda questão que me chamou muita atenção durante todo o período, foi a questão da cesta básica. Então, a questão da cesta básica, do encarecimento da cesta básica, ela atua diretamente na fome do cidadão. Isso. Na fome do cidadão. Encarecer o preço do produto, que agora o cidadão pelo menos tem alguma possibilidade de comprar. Daqui a pouco ele vai gastar R$300 para comprar os itens todos da cesta básica. Então, julgo como salutar essa ação do governador, acho que agiu corretamente e agora nos dá um prazo maior para analisar as possibilidades que nós temos. Acho também, Guilherme, que é uma irresponsabilidade nós deixarmos cair a receita nesses mais de... São 8 bilhões, né? 2,8. 2,8 bilhões de reais. Segundo é a projeção do Estado. Então, isso é o que eles estão analisando. Nós vamos ter que achar alguma alternativa nesse entremeio que possa já ir desonerando a carga tributária, já ir desonerando, talvez de forma paulatina possa ser construído isso, né, em parâmetros menores dos que já estão, né, mas sem deixar o Estado completamente descoberto. É
é uma tarefa bastante difícil, mas é uma tarefa que tem que ser feita necessariamente a várias mãos e com a contribuição lá dos mais de 50 deputados que nós temos. E tinha lá, presumo, um clima amplamente contrário ao texto, né? Dentro da Assembleia. Completamente contrário. Não havia a menor possibilidade de passar, mesmo com o governador retirando, adaptando o projeto como ele havia feito na semana passada. Completamente contrário, né? Como tu falou, realmente só tinha um deputado que tinha acabado, se manifestou publicamente favorável ao projeto, né? Mas é completamente contrário, né? Não, a Assembleia Legislativa, eu não tive nas outras edições, mas nesta edição ela é muito sensível aos problemas, ele é muito sensível epidermicamente ao sentimento da sociedade. Pelo menos é isso que eu tenho observado. Que é o correto. E é importante destacar que, neste particular, o governador também estava sendo contraposto pelo seu posicionamento durante a eleição, né, Tiago? Quer dizer, que foi um posicionamento de lidar com a questão da crise do Estado com muita falta de profundidade. Quer dizer, como se tudo fosse muito simples de se resolver, quando nós sabemos não é. Não é extremamente complexo, mas também ele é importante, não tenho procuração aqui para defender o governador, mas é importante que se diga que nós estamos numa situação completamente atípica, né? É uma situação de queda do PIB vertiginosa. Só um ponto, 13% PIB do Rio Grande do Sul, se não me engano, no segundo trimestre, a queda, menos 13%. Então, é uma queda do PIB vertiginosa e que aí nós temos que ver realmente, aí o Estado vai ter que se ver a mão do Estado no sentido de poder prover principalmente aquelas famílias mais vulneráveis. Então, realmente é uma equação difícil essa, né? Que não pode, como tu falou no teu editorial inicial, que eu concordo integralmente, não pode significar um aumento da carga tributária para a população, mas também não pode, em função dessas modificações todas que houveram em função da pandemia, significar uma desoneração completa, porque o Estado perde a condição de poder atuar naquelas famílias mais vulneráveis. Então, é uma equação difícil, mas que tem que ter como premissa o que tu colocou inicialmente: nós não vamos aumentar a carga tributária das pessoas. Isso tem que ser uma premissa basilar. E aí depois ver como é que a gente pode ir desonerando, talvez gradativamente, a questão do ICMS. É nisso que eu vejo. Porque também o ICMS, né, Guilherme, não é só uma questão estadual. Não, esse ele é federal, ICMS tem uma questão federal aí e municipal. Isso, ele é um imposto muito complexo. Ele vai incidir nos municípios. Alguns municípios têm como 20% da sua arrecadação, 25% da sua arrecadação a partir do ICMS. Então, é uma equação difícil e que precisa ser conjugada agora nesse momento, para que nós não percamos a possibilidade do Estado intervir nessas situações de maior vulnerabilidade e para que, de outro lado, a gente não acabe onerando a população. Sim. E isso me parece ser uma preocupação que no fim das contas, balizou o debate sobre a reforma tributária. Porque nós temos que aplaudir a sociedade gaúcha abertamente contra o projeto. Não é contra o governo. Eu fiz críticas aqui ao governo porque eu acho que governos devem ser criticados, né? O governo fez muitas coisas positivas, este governo, mas tem que ser criticado quando faz o errado. E nesse particular está errado, insistiu no erro até o momento em que teve que retirar a sua tropa, teve que recolher as suas armas, porque seria derrotado. Eu tenho absoluta certeza que a Assembleia quer debater um projeto de reforma tributária. E precisa.
mas não esse, né? Exatamente. Precisa de um projeto que seja realmente à altura do desafio. E daí tem que preservar a sociedade, porque, sim, o Estado está numa outra condição, está numa condição pior, né, por causa da pandemia, houve uma queda do PIB, é verdade. Mas todos esses efeitos sobre o Estado também se aplicaram ao cidadão. E daí não adianta querer passar o butim adiante. Tu vê o IPVA, né, Guilherme? Se nós tivéssemos essa majoração do IPVA, o que iria acontecer? O cidadão ia pegar o seu carro e ia transferir para Santa Catarina. Com certeza. Ele ia transferir o veículo para Santa Catarina para pagar menos certeza. imposto. Com Hoje certeza. não se tem nem mais aquela situação que acabava tolindo moralmente o cidadão de ter o nome do município. Hoje todas as placas são Brasil, não são? Então o cidadão emplaca em Santa Catarina ou transfere veículo para Santa Catarina e acabar o Estado perdendo receita em impostos, como por exemplo o IPVA. Então, e o que a gente vê e o que a gente viu no trâmite dessa situação é que o governo não teria nem a maioria dos deputados, porque esse projeto é importante. Não, esse projeto foi rejeitado pelo partido do governador, a deputada Zilá Breitenbach se manifestou contra. E esse projeto não precisava de maioria absoluta, era 28 votos. Sim, era a maioria simples. É a um maioria PL, simples não é uma PEC. Então, eu acredito que agora nós vamos ter um tempo adequado para verificar desonerações gradativas e paulatinas e partir para um futuro onde haja uma desoneração mais substancial. Nesse momento, eu acredito que nós vamos enfrentar dificuldade disso, né? Mas isso tem que estar no cronograma do governo, isso tem que estar na projeção do governo, uma desoneração de impostos estaduais. Muito bem. Doutor Tiago, eu gostaria de lhe agradecer, sempre muito solícito aqui aos nossos convites. É um prazer dessa vez aqui na bancada. Fiz questão que viesse, né? Eu até disse, não, se vier, acho melhor, acho que é bom, sempre é bom recebê-lo, porque traz aí informações técnicas e sempre com um viés político que balizam uma análise acurada sobre os temas que abordamos aqui. É sempre muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme, por mais essa oportunidade de dizer que é uma satisfação estar aqui contigo, com vocês, parabenizar o jornalismo que a RDC TV tem feito, né? E uma cobertura que dá a possibilidade do contraditório, e isso é muito importante para o jornalismo. Frisar que nós continuamos com a comissão especial que visa verificar os recursos gastos a partir daquilo que veio das 3 esferas de governo para o município de Porto Alegre, que foi o que mais recebeu, mas também para o Estado, né? Um potentoso importante. Temos feito visitas técnicas. Semana que vem vamos fazer uma visita ao Hospital Presidente Vargas, né? Um hospital público municipal. E dizer também que a nossa outra comissão especial redundou num relatório que depois faço questão de te alcançar, que é a comissão do câncer infantil. Vamos fazer uma matéria aqui no programa, vamos fazer um programa sobre isso, é um tema importante. E dissecamos a questão também do câncer infantil e mostramos em números que o Estado hoje tem 2.000 vagas e atende 1.600 crianças. Portanto, não faz sentido ter demanda reprimida no câncer infantil. Então, o que está faltando ainda é gestão desses processos. Nós já estávamos, devo lhe dizer que a minha produtora e repórter, a Melanie, já estava vendo uma pauta sobre a questão do câncer infantil. Então, nós vamos organizar um programa, tu já estás convidado para participar, trazendo o relatório, não sei quando é que o relatório fica pronto. Já ficou pronto. Já está pronto, então vamos organizar para as próximas 2 semanas. Tu voltas aqui ao programa, doutor Tiago? Perfeito. Participa junto conosco falando sobre esse assunto. Satisfação. Então, tá aí. Muito obrigado de novo. Que agradeço. Doutor Tiago Duarte, que é deputado estadual pelo DEM, falamos hoje aqui no programa sobre a volta às aulas em meio à pandemia, sobre a reforma tributária do governador Eduardo Leite, ou já pode se chamar ex-reforma tributária, e vamos falar na volta com João Carlos Silva, direto de Brasília. Hoje o presidente falou na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nós temos os trechos, inclusive, então fiquem ligados porque nós já retornamos.
Cruzando as Conversas está de volta para o seu último bloco. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E também de Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. No último bloco do nosso programa, a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília, aos bastidores do poder. João, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Maria Lócia, telespectadores, tudo bem? Tudo tranquilo e contigo? Tudo bem. João, vamos começar falando, obviamente, da manifestação do presidente Jair Bolsonaro na 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Foi uma gravação por videoconferência. Eu vou pedir para a Melanie colocar para nós no ar os trechos da fala do presidente. Depois eu quero ouvir o comentário do João. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras, aproveitadoras e patrióticas, com o objetivo de prejudicar o governo e o próprio Brasil. Somos líderes em conservação de florestas tropicais. Temos a matriz energética mais limpa e diversificada do mundo. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira também politizou o vírus, disseminando o pânico entre a população. Sob o lema "Fique em casa" e "A economia a gente vê depois", quase trouxeram caos social ao país. Em 2019, o Brasil foi vítima de um criminoso derramamento de óleo venezuelano, vendido sem controle, acarretando severos danos ao meio ambiente e sérios prejuízos nas atividades de pesca e turismo. O Brasil considera importante respeitar a liberdade de navegação estabelecida na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Entretanto, as regras de proteção ambiental devem ser respeitadas e os crimes devem ser apurados com agilidade, para que agressões como a ocorrida contra o Brasil não venham a atingir outros países. Na América Latina, continuamos trabalhando pela preservação e promoção da ordem democrática como base de sustentação indispensável para o progresso econômico que desejamos. A liberdade é o bem maior da humanidade. Faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. Aí então o presidente Jair Bolsonaro acabou não entrando no nosso resumo. Uma das falas, e talvez tenha sido a mais polêmica, relativo ao pagamento do auxílio emergencial, que o presidente disse que era de $1.000. E, obviamente, está longe de ser isso, ainda mais considerando, né, que o dólar está quase 6 por 1. João, qual que é a tua avaliação? Para mim, muitos pontos inadequados na fala, uma tentativa de vender, talvez, né, a imagem do governo e desviar a atenção dos muitos problemas aí que estão sendo ocasionados tanto pelo lado da pandemia quanto pelo lado agora das queimadas no Pantanal. $1.000 não é a realidade que o brasileiro tem recebido. $1.000 não é a realidade de gente de classe média, João. $1.000. Pois é. O presidente continua naquela fala da questão da Amazônia e do meio ambiente. Quando ele diz que o índio, o caboclo, coloca fogo nas matas, não é bem por aí. O foco da Amazônia é um foco internacionalmente conhecido, onde você vê que ali dentro o desmatamento vem ocorrendo durante muito tempo. E essas queimadas aí no Pantanal, que provocou
provocaram sérios danos, inclusive à saúde das pessoas que residem ali. E o fogo também na Amazônia, o presidente não resumiu, de fato, a realidade que o país hoje vive com relação às queimadas. E você pode até unir queimadas. Até porque, né, o Pantanal é uma das regiões mais úmidas do mundo, né? E está pegando fogo igual. E já tem, inclusive, vestígios que provam que alguns fazendeiros fizeram para desmatamento, colocaram fogo propositalmente, né? Há indícios que isso já tem ocorrido. As investigações estão prosseguindo. Agora, é um discurso na ONU, que você falou bem, de autopromoção do país, das localidades, mas não do jeito que elas vivem, né? Você vê que a Amazônia, nesse desmatamento absurdo que vem ocorrendo, o Pantanal praticamente agora com sua área quase 30% devastada pelos incêndios, e não tinha homens suficientes para poder apagar aquilo lá. E o discurso do presidente devia ter sido um discurso aqui mais aprofundado nas questões socioeconômicas do Brasil. Era uma grande oportunidade de colocar isso que o governo brasileiro vem fazendo para internamente na sua economia. Qual que é a avalanche de recursos aplicados na questão do social, da segurança, da saúde, da educação, que também está sendo um peso para o governo, e outras evidências de administração. Não colocar só um foco na questão de Pantanal, de Amazônia. Faltou ali, talvez, uma sutileza do presidente e vender uma imagem do Brasil que a comunidade internacional deseja ouvir e ver. O discurso me parece absolutamente contaminado pelo fervor ideológico que é presente no Ministério das Relações Exteriores, né? Só mudou o polo ideológico ali. Foi da extrema esquerda para a extrema direita. Ideologia não apaga incêndio, né? Não apaga fogo, né, Macalossi? E também não houve menção, novamente, aos 134 mil brasileiros que morreram de coronavírus. Sim, quando ele diz que ele lamenta a morte das pessoas, ele tinha que citar as mortes ocorridas no Brasil. 134 mil mortes, diante de um quadro onde o Ministério da Saúde, até agora, eu volto a dizer, não apresentou nenhum cronograma positivo com relação ao combate ao coronavírus. O atual ministro já foi efetivado no cargo. A equipe do Ministério da Saúde não trouxe ao brasileiro, ao povo brasileiro, até agora um cronograma de avanço, um cronograma de logística de combate ao coronavírus. Até agora ninguém viu nada com relação a isso. João, eu acho importante a gente tocar num outro assunto, já que estamos em relações exteriores, e isso é fundamental, já que foi assunto no final de semana, a microcrise entre o Executivo e o Legislativo em virtude da vinda do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, aqui para o Brasil, foi na região de fronteira e aproveitou para falar sobre o regime ditatorial venezuelano. E uma parte dos congressistas liderados pelo Rodrigo Maia manifestaram descontentamento pela forma e pela ocasião que Mike Pompeo escolheu para tratar do tema. O presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, entretanto, saíram em defesa do Mike Pompeo. Como é que ficou essa história em Brasília? A briga entre o Legislativo e o Executivo ela é perene, né, Macalossi? Quando você pensa que as coisas estão todas acomodadas, as cadeiras estão no lugar, você começa a ver cadeira debaixo da mesa, cadeira em cima da mesa, é uma confusão. Essa questão do secretário Pompeo, que ele veio ao Brasil, Rodrigo Maia classificou como inadequada por conta das eleições presidenciais dos Estados Unidos.
O presidente Bolsonaro, evidentemente, gostou da visita, porque foi o tema debatido contra a Venezuela, contra o regime ditatorial de Maduro, de Nicolás Maduro, e apoiamento ao governo, ao outro governo, que são governos paralelos, né? O Juan Guaidó é um governo com caneta e um governo sem caneta. Isso. O Rodrigo Maia... Na verdade, é um governo com tanque e sem tanque. É isso. É verdade. E o Rodrigo Maia criticou essa questão. Ele não deixaria passar batido essa oportunidade, visto que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, detém o corporativismo da casa, e quando ele alfineta as questões que atingem diretamente o executivo, a banda que toca junto com ele abraça a causa e também faz críticas severas com relação a que ele pontua com relação ao executivo. O secretário Pompeu, ele veio, na verdade, para ver o que realmente estava acontecendo. De concreto mesmo, não se tomou nenhuma providência, não se tomou nenhuma atitude. Era uma visita protocolar para conhecer o que está ocorrendo e tal. E como o presidente Bolsonaro é muito alinhado com o presidente Trump, foi aí uma justificativa de aliança, um referendo político de apoiamento de ambas as partes. E é importante dizer o seguinte, tá? Ninguém aqui está passando pano para aquele facínora que comanda a Venezuela. É um ditador, está no cargo porque praticou uma série de abusos contra direitos humanos, inclusive, tem o controle do exército, é apoiado pelo exército, por isso está no poder, foi eleito de forma fraudulenta. Ninguém aqui está dizendo que aquilo que está se fazendo lá na Venezuela é uma maravilha. Mas relações internacionais, elas têm que ter uma coisa chamada pragmatismo. Pragmatismo. E o Brasil, obviamente, tem um papel de liderança na América Latina, tem que se preocupar com a situação na Venezuela, tem que cobrar, tem que ficar em cima, mas vamos lá. Tinha gente dentro do governo que estava louco por uma guerra, e com a participação do Brasil, o que seria algo absolutamente impensável. O próprio embaixador, o próprio ministro das Relações Exteriores, não sei se o João lembra, disse que o Brasil poderia fazer um canal, uma espécie de estrada, de espaço para que tropas americanas se deslocassem em território nacional, se não participassem ativamente. Uma coisa inconcebível. Quer dizer, não é assim que se soluciona o problema. Diplomaticamente, isso é uma posição errada. As questões políticas dos países, você não pode interferir. Evidentemente que o governo de Nicolás Maduro tem o seu prazo de validade estampado. Mais cedo ou mais tarde, o governo vai cair. Os militares vão entrar num consenso, ou com os americanos, ou com outro país, não sei, e o governo vai abrir portas para o presidente eleito democraticamente, que eu acredito que seja Juan Guaidó, que é o que tem a maior força política de oposição ao regime atual que está lá. Os militares vão se safar a sua pele, vão entrar num acordo para ou saírem do país, ou ficarem isolados, porque o próximo regime que assumir a Venezuela, e não deve perdurar muito tempo, acho que logo resolve o seu problema, vai tocar o país, na verdade, vai trocar todo o sistema político-administrativo que vinha desde Chávez. Isso aí é notório. Agora, quando você entra nas questões políticas de um país, em que você tem que promover uma guerra interna para derrubar um governo, isso está errado. A diplomacia não permite isso. Muito bem. Nós vamos falar sobre isso amanhã aqui no programa também, então fiquem ligados. João Carlos Silva, muito obrigado pela participação, um abraço para o querido amigo e boa semana. A gente vai se falando, amanhã o João está de volta. Abraço a você, os telespectadores, um grande abraço. Até amanhã. É isso aí, João Carlos Silva, e nós vamos encerrando o programa por aqui, agradecendo a todos pela audiência. Uma boa noite a todos e até mais.
Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color.